Meus irmãos, a paz do Senhor, estou muito feliz. Quero dizer para os irmãos que as batidas do coração um pouquinho a mais do normal, mas para mim é uma alegria muito grande estar nesse congresso de missões. O ano passado a gente viemos, mas no dia, né, pastor, foi tudo fechado, retornamos, deu o que fazer para mim chegar na minha terra, mas estou feliz. Quero agradecer o convite e de poder estar aqui, a toda a diretoria da igreja, pastor Jário, os demais companheiros, missionários que nós conversávamos só pela mídia e agora conhecendo pessoalmente. Eu sou o pastor Antônio Rocha, sou paulista, nascido na cidade de Andradina, aqui bem próximo, e Deus me chamou para a obra missionária. Estamos há 15 anos na cidade de Tefé, talvez você nunca ouviu falar, 750 quilômetros acima da cidade de Manaus, às margens do rio Solimões, sentido a Colômbia, e estamos ali fazendo a obra do Senhor. Nós pastoreávamos a igreja na cidade de Mirante do Paranapanema, já bem nas divisas Mato Grosso e Paraná, na gestão ainda do pastor João Carlos Padilha de Siqueira. Trabalhamos 12 anos com o pastor Carlos Padilha, e provê a Deus de nos mandar àquela região. Até então eu não conhecia, mas Deus nos mandou para aquele lugar. A cidade de Tefé, ela não é assistida por rodovias. Todos que queiram ir à cidade de Tefé têm que ir de avião ou de barco, lanchas. Nós estamos a 36 horas de barco da cidade de Manaus à cidade de Tefé. Porém, irmãos, a cidade de Tefé, ela é um município com 116 comunidades. Nós só temos uma estradinha de 33 quilômetros. O resto tudo tem que ser os trabalhos feitos via os rios, que as nossas hidrovias. E nós temos 116 comunidades. Eu consegui até agora chegar em 57 comunidades. Nós temos trabalho nas beiradas da cidade dos Beiradão, Ribeirinha que chama, de 2h30 até 5 dias de barco. 5 dias navegando 24 horas, pastor Orlando, para poder chegar de Tefé à cidade de Carauari, que fica às margens de um rio chamado Juruá. E Deus tem nos dado o crescimento. Cheguei com a minha esposa, meus 2 filhos, hoje eles casaram, ficou eu e a minha esposa. A minha esposa não quer mais voltar, ela é mato-grossense, ela é nascida em Campo Grande, né? Mas numa conversa após o almoço, ela disse que do Amazonas para o céu. Isso me aliviou muito, né? Porque eu achava que após os filhos casar, ela talvez dizia assim: arruma uma igreja lá para o estado de São Paulo, Mato Grosso, e a gente ir embora. Mas quando eu falei para ela sobre esse assunto, ela falou: eu também não quero morrer. Ela disse bem assim: eu não quero ser sepultada aqui no Amazonas. Eu espero que Jesus venha e nós sejamos arrebatados. Amém. E estamos lá fazendo a obra. Começamos os trabalhos, irmãos, numa garagem de um carro cedida por uma pessoa de 3 metros, 3x3. E ali Deus nos abençoou, ficamos 2 meses, alugamos um salão maior. Depois de 4 meses alugamos um outro salão, onde nós ficamos 11 anos de aluguel. E nesse ano Deus nos deu um lindo templo de 7,60 por 23 de fundo. E graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, está lá. Inauguramos agora dia 22 de janeiro. E Deus tem aberto as portas de uma forma maravilhosa. E tudo é muito longe. Nós temos congregações, fora essa de 5 dias,
a 1.240 quilômetros. Muitas das vezes eu tenho que pegar um avião que faz a região, de lá pegar um transporte para irmos até esses locais, dar assistência. Temos 7 congregações na beira do rio, nesse lugar. Deus tem salvado. O ano passado nós fizemos, pastor Orlando, 123, ou melhor, 13 batismos, batizando 123 novos crentes, né? Foi uma vitória, uma conquista. Outra coisa, antes de eu ler um versículo aqui, e eu quero dizer para os irmãos que a maior batalha hoje é a cultura no Amazonas. Uma das coisas os homens não querem casar. Por mais que a gente tenta conversar, mas um dia eu sentei com o senhor, porque a esposa é da igreja, e ela falou: pastor, fala com meu esposo, eu quero entrar na comunhão. E eu fui falar com ele, falei: pastor, meu avô não casou, meu pai não casou, por que o senhor acha que eu preciso casar? Mas fomos orando, criando estratégia, e o ano passado eu fiz 60 casamentos. Meu nome é Antônio, alguém disse que eu sou o santo casamenteiro, né? Glória a Deus. E eu vou ter que retornar domingo pela manhã. Ao chegar em casa, vou pegar um barco, vou viajar mais 18 horas, uma cidade chamada Fonte Boa, e lá nos espera 10 casais. Nós vamos fazer um casamento comunitário, porque é muito importante quando se consegue alguém falar: eu vou casar então. Então a gente tem que fazer logo, para não haver nenhuma desistência, né? Nenhuma desistência. E graças a Deus, irmãos, Deus tem aprovado isso, né? E o nome do Senhor tem sido glorificado. E muitas barreiras, muitas lutas, né? Como fazer? Mas Deus usou o dono do cartório da cidade. Eu falei que o seu Oswaldo, eu estou assim, tem pessoas que moram daqui a 50 horas, eles querem casar, mas como que fazer? Ele falou: pastor, pega tudo, a documentação, arruma 2 testemunhas aqui, pega o endereço da igreja ou o endereço e traz para cá que nós faz o casamento. O senhor não quer casar esse pessoal? Quero, eu vou te ajudar. Então fizemos uma parceria, a igreja faz toda a movimentação, a documentação, e levamos no cartório. E muitas vezes os noivos não sabem nem quem é o padrinho, porque nós arrumamos por lá mesmo, né? Arruma por lá mesmo. O importante é casar. Glória a Deus por isso. Então tem sido uma vitória muito grande para a igreja no Amazonas, irmãos. Deus tem ali um grande projeto. A necessidade dessas 116 comunidades, eu conheço das 57 que eu andei, só 3 comunidades que tem uma igreja católica. Metade dessas comunidades, pastor Samuel, não tem nenhuma igreja sequer, nem católica e nenhuma outra. Esses tempos atrás, eu estava em casa e um senhor de bermuda, assim, baixinho, bem índio mesmo, ele me procurou: o senhor é o pastor Antônio? E eu falei: sim, eu gostaria de falar muito com o senhor. Pois não. Eu logo imaginei que ele ia querer alguma ajuda, né, financeira. Ele falou: eu sou presidente de uma comunidade, e eu vim aqui atrás de socorro, porque o meu povo estão morrendo. Eu falei: mas o que é que está acontecendo? Ele falou: eles vêm na cidade e compram caixas e caixas de álcool, e aqueles suquinhos, aqueles pacotinhos, e derrama dentro do frasco, coloca açúcar, chacoalha e tomam aquilo lá. E o fígado não resiste e eles estão morrendo. Eu queria que o senhor fosse lá na minha comunidade fazer um culto. Se o senhor falar que vai, eu vou dar um terreno para a igreja, eu vou dar uma árvore
Quando eles falam dar uma árvore, é porque a árvore dá 1,60 m de grossura por 30, só faz uma igreja, ainda sobra madeira. Eu dou a árvore, tem um serrador, mas pelo amor de Deus, vai lá acudir a minha comunidade. E eu perguntei para ele, mas aonde é? Fica na cabeceira do rio Tefé, daqui 3 dias de barco. Aí eu barrei como ir, né? Não conheço o rio, conheço até uma altura. Como ir num lugar deste? Eu fiz as contas, gastava R$ 1.500 de óleo diesel para ir no barco da igreja. E talvez eu iria a única vez. Isso é de cortar o coração. O texto que eu queria falar, baseado lá no livro de Marcos, irmãos, capítulo 2, o verso de 1 a 5, para ganhar tempo, é uma passagem conhecida. Nós deparamos aí que Jesus chega em Cafarnaum, e logo a notícia corre que Jesus estava ali, e a multidão foi chegando, o versículo diz que chegou uma hora que mais não tinha lugar, nem próximo à porta, nem próximo aonde estava Jesus. E de repente 4 homens, que com certeza era conhecido, amigo de um paralítico, ao saber que Jesus estava ali, e resolveram levar o paralítico até Jesus. Quando chega aonde estava Jesus, a multidão era muito grande, e eles viram que não tinha condições de aproximar com o paralítico. E eu tenho, irmãos, lido, relido essa passagem, e tenho me colocado, e eu descobri, companheiros, missionários, irmãos e irmãs, que para fazer a obra, principalmente na missão, precisa ser determinado, precisa depender de Deus, e uma última palavra, ter atitude. Esses homens, quando eles chegam, depara com a situação, eu mesmo fiz uma pergunta para mim. Eu estava lendo a Bíblia aqui, eu sozinho, né? E eu perguntei: Antônio Rocha, se fosse você estivesse com o paralítico, você continuava, você voltava, ou você ficava apenas cruzando o braço e falava: meu amigo, dessa vez não vai ter jeito, olha lá a porta como é que está. Qual seria a sua atitude? Você voltava com o paralítico, ficava ali ao lado dele até terminar o sermão, ou agiria como esses companheiros que, quando viu que não tinha uma outra opção, ele foi lá, destelhou, não ficou preocupado que o dono da casa ia gostar ou não, abriu um buraco e desceu o homem, e ele foi grandemente abençoado. A atitude, muitas das vezes, ela traz um resultado muito maravilhoso, e a gente precisa realmente estar preparado para isso, porque senão, eu cometi um pecado uma vez, pastor. Eu naveguei numa canoa 13 horas, fui fazer uma visita, e quando eu estava fazendo a visita, veio um rapazinho de 14 anos, numa canoinha de 2,5 metros, era um coxinho, pastor. E ele falou: olha, nós ficamos sabendo que o senhor está aqui, é um lugar deserto, deserto, deserto. Imagina o Amazonas, eu falar que é deserto, e tem uma senhora lá entre a vida e a morte, pediu para o senhor ir lá fazer uma oração. E eu entrei naquela canoinha, naquele coxo, não podia nem se mexer. Ele foi cortando, fazendo os furos, como diz o amazonense, né? Procurando os caminhos mais fáceis. E quando eu cheguei, era uma palafita assim de pauzinhos de varinha, e uma escadinha, o rio já estava enchendo, aquela casa já estava dentro da água. Eu subi na escada,
E quando eu olhei aquela mulher deitada, não estava na rede, estava deitado no pano da rede, no assoalho, eu até me assustei, porque era o couro e o osso. E eu fiquei olhando para ela. Pois não, minha senhora? Eu fiquei sabendo que o senhor estava aí, eu convidei o senhor para vir fazer uma oração, e eu falei de Jesus e tal. Eu falei, mas antes de orar, eu queria saber, a senhora não quer aceitar Jesus como Salvador? Ela olhou para mim do jeito que estava deitada e falou, se o senhor quiser orar, pode orar, mas aceitar Jesus não quer não. Qual foi a minha atitude no momento? De descer a escadinha, montar na canoa, me leva embora. Ela estava, pastor, 36 horas do primeiro médico, 36 horas, isso, lá tem um capinho parecendo o napier, certa vez os irmãos conhecem uma cana bem fininha, que ele cresce demais, e de repente ele cai nos canal, e aquilo fica tampado, que o barco, a canoa não passa. Eu já cheguei a passar 6 horas com 4 homens no teçado, quer dizer, no facão, tentando abrir o caminho para nós passar com o barquinho da igreja. Formiga, milhões e milhões de formigas naquele lugar. Mas aí eu orei por ela, montei na canoa, não olhei nem para trás, fui embora. Daí 70 dias eu voltei e fui lá. Quando eu cheguei, aquela mulher estava andando, e uma alegria muito grande, eram umas 9 horas da manhã, e ela falou, sente aqui. E ela foi lá no meio do rio, porque lá nesse lugar não tem água potável, com um balde, pegou uma água, veio, e um tambaquizão de uns 3 quilos, assim, assando, e tal, e colocou aquele peixe, e colocou 1 litro de farinha, 1 litro de água. Olha, pastor, eu quero que o senhor almoce aqui na minha casa. Eu falei, mas está tudo bem com a senhora? Ela falou, olha, sabe aquele dia que o senhor orou e eu não quis aceitar Jesus? O senhor desceu muito rápido, não sei se o senhor estava com pressa, o que era, eu ainda tentei acenar, gritar, mas o senhor não olhava para trás. Naquele momento Jesus me curou, e hoje após o senhor almoçar, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Qual era a sua atitude? Eu errei, pedi perdão para Jesus, porque Deus, Ele entra com a providência, Ele prepara o ambiente, Ele prepara o caminho, Ele prepara tudo, mas muitas das vezes, irmão, aquilo que depende de mim para fazer, eu recuo, eu não vou, eu não faço, e dezenas de almas, muitas coisas maravilhosas deixam de acontecer, porque a minha atitude, que era de fazer, de orar, de falar, eu recuei e não fiz. Depender, ser determinado. Esses homens aqui, ficou na história, porque a sua determinação, a sua atitude, conseguiu levar aquela alma à presença de Jesus. Eu ia pilotando o barquinho da igreja, lá no meio do rio, um rio de 1.000 metros de largura. Aí eu olhei assim pela janelinha do barco, uma comunidade lá no alto, e eu chamei o irmãozinho que estava comigo assim, irmão, vem cá, estou com a vontade de parar ali naquela comunidade para evangelizar, falar de Jesus. E ele pegou no meu ombro assim, pastor, você não sabe da história dessa comunidade? Eu falei, não, o missionário Gideão, ele foi evangelizar, e só sabe que crente não pode entrar aí jogaram ele lá de cima do barranco, ele quase morreu. Muitas vezes, companheiro, a gente precisa observar quem é que está ao nosso lado. Talvez ele não é o companheiro para ajudar. Ele falou, mas vamos parar lá. Eu fui virando o barco, o leme do barco, voltando. Ele falou, eu não vou. Aí eu olhei para ele e falei, bom, meu amigo, é o seguinte, então você pula dentro d'água, porque eu vou encostar o barco lá, porque não tem outro jeito, você vai ter, ou vai no barco comigo, ou você pula na água. Aí quando eu ia chegando,
pastor Elande. Aí começou a descer um senhor, só de bermuda, sem camisa, descalço, com a vasilha, uma garrafa PET de 2 litros na mão. Aí ele falou: olha, eu não falei para o senhor? Eles já conheceram o barquinho que é da igreja e já vem de encontro. Falei: não se preocupe. Parei o barco, quando eu cheguei na beira, ele chegou também e ele perguntou: o senhor é o dono do barco? Eu falei: sou. O senhor não me vende 2 litros de óleo diesel? Eu falei: eu dou os 2 litros de óleo diesel para o senhor, porque eu queria achar um espaço ali, né? Aí fomos lá, tiramos o diesel. Ele: quanto que é? Eu falei: não é nada não. Aí ele subiu aquela escadaria, um barrancão bem dos 10 metros. Quando ele desapareceu lá em cima: vamos embora. E eu subi na frente, o irmão com muito medo. Aí na primeira casa eu entrei. Aí sentei lá e ele entrou também. Ele estava com tanto medo que quando ele entrou, ele fechou a porta. Eu falei: meu irmão, a casa não é sua não. A casa não é sua, você vai fechando a porta assim. Aí começamos a fazer uma introdução. Não tinha nem chegado na hora de ministrar uma palavra ali. Aí bateu na porta. Aí o homem foi lá, o nome desse homem é até Lázaro. Abriu a porta e aquele menino pôs a cabeça assim e falou: tem 2 homens aí? Aí o irmão olhou para mim com os olhos assim: eu falei para o senhor. Ele falou: tem. Aí o homem olhou para mim, né? Eu falei: pode falar. O presidente quer falar com ele, o presidente da comunidade. Saiu o menino na frente, irmão, eu atrás. E quando eu fui uns 100 metros assim, naquele trieiro, aí, naquelas região lá, aí que eu fui descobrir que o óleo diesel era para pôr no motor de luz, para produzir energia, o Brasil ia jogar. Tinham 60 homens, índios, daqueles bração assim, ó. Camarada que remou 6 horas para vir assistir o jogo, mas chegou lá, o negócio não funcionou. Fique atento, porque muitas das vezes Deus prepara o cenário, irmão, mas aquilo que depende de mim, eu acabo não realizando. Mas como ser humano, e sabendo da história, quando eu saí no Olímpico, então tem uma casa que chama-se Centro Comunitário, e a televisão fica lá, e aqueles homens estão tudo lá. Quando eu saio naquele Olímpico, eu olho, a minha vista foi para aquele centro comunitário, e eu comecei a pensar: meu Deus, não vai precisar nem contar 1, 2, 3, já vão me pegar e tchá, lá de cima no rio. Eu esqueci, fiquei olhando. Aí de repente uma voz assim, um homem numa escada, numa antena parabólica, e ele falou assim: ei, eu sei que o senhor é paulista. Como que sabia? E o senhor deve entender de antena parabólica, porque o motor funcionou, mas a antena estava com defeito. Agora é o momento da atitude. E eu podia dizer na hora para ele assim: eu não entendo de antena parabólica, o senhor está enganado, equivocado. Mas quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, a história é outra. Eu olhei para ele: irmão, pastor Elande, eu nunca tinha passado sequer debaixo de uma antena, ainda mais imaginar como é que era aquilo. E eu olhei para ele assim, irmão, e eu senti que o Espírito Santo falou: é agora. Eu falei para ele assim, com muita convicção: joga esse fio aí. Joga esse fio aí. Irmão, não sei se alguém já viu, quando eu peguei o cabo, só tinha uma porca, não tinha fio descascado, não tinha nada. Aquilo ainda foi mais um choque. Meu Deus, não tem nada para comer, pelo menos um fiozinho descascado para enrolar ele assim, né? Mas irmãos, eu sabia que aquela hora era o momento.
Eu enrolei, pastor Orlando, o cabo, dei umas 4, 5 voltas e falei para ele: pode parafusar aí que vai funcionar. Aleluia. Havia um silêncio lá no centro comunitário, irmão, e o homem começou a rodar aquela porta, tchá, 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 e de repente deram um grito lá no centro comunitário, e gritaram muito alto, pastor Samuel: foi Deus que mandou esse homem aqui, porque eles queriam assistir o jogo, e pularam da grade, por cima da grade, que aquilo chegou a levantar poeira, e veio correndo, e me palmeou na palma da mão, e foi me levando, e me jogou lá dentro do centro comunitário. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, meu irmão. Nós só precisamos entender a sua forma de agir, a sua forma de trabalhar, porque nós somos o instrumento das mãos do Senhor. E de repente, aquele baixinho vem abrindo: dá licença, dá licença, dá licença, vem empurrando. E ele chega na minha presença assim, e fala: o senhor sabe que eu sou o presidente? Eu falei: não, eu sou o presidente aqui dessa comunidade. Prazer conhecer. O senhor sabe que o padre falou que não pode receber crente. Se receber crente aqui é para nós jogar no rio. Eu falei: eu fiquei sabendo agora mesmo. Aleluia. Mas eu quero dizer para o senhor uma coisa: a partir de hoje, o senhor pode fazer culto quantas vezes o senhor quiser. Se o senhor quiser um terreno, nós vamos dar o terreno para o senhor construir a igreja. O senhor tem total liberdade, pode fazer o culto. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Que Deus maravilhoso é este. Nós só precisamos estar ligado. Está ligado? Porque é assim que Deus quer. Ele quer nos usar, irmãos. Você tem que entender que nós somos um instrumento. Eu fui músico, eu toquei bombardino 12 anos. Eu estava vendo a orquestra tocar ali, que saudade. Ele está ali o instrumento, mas se ninguém soprar, não sai barulho. Mas se alguém pegar ele lá e tal, vai ficar muito lindo, traz admiração. Nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. Glória a Deus por isso. Depender. Nós estamos vivendo um dia que as pessoas não querem mais depender de Deus. Enquanto não esgota, pastor, não sei, enquanto não esgota todos os recursos do vizinho da esquerda, da direita, o advogado, não sei quem, não sei quem, não sei quem, ele não vai aos pés de Jesus. Nós estamos precisando conhecer Deus melhor. Eu estou sendo lapidado no campo missionário. Esses dias atrás, faz muitos dias, eu precisava levar a Santa Ceia à igreja. É uma história assim, toda mulher sonha em ter uma casa. Eu estava juntando, nós já tínhamos 43 mil reais para comprar o terreno, depois começar a fazer a casa. Mas a minha ida de canoa para os trabalhos, 5, 6 horas, vinha a chuva, se molhava, vinha o sol, secava, vinha a chuva, era 8, 9 horas, chegava lá, não tinha onde dormir. Tinha vez que o irmão não tinha pegado um peixe, matado uma caça. Ele chegava: pastor, não tem nada para comer, depois do culto eu vou ver se mata uma paca aí. E muitas vezes eu vinha tomar café depois de 24 horas na minha casa. Era um sofrimento. E eu andando lá na rua, lá um senhor falou: pastor, o senhor sofre tanto, por que o senhor não constrói um barco? Eu construí um barco para o senhor de ferro, tal, vai acabar o sofrimento, só vai ter conforto. Eu falei: faz um orçamento para mim. Ele fez, parece que o camarada contou meu dinheiro. Falei: olha, eu dou prontos, mas sem o motor, 43 mil. É mesmo? O senhor faz um contrato? Faço.
Ele fez o contrato, no outro dia ele levou para mim, eu assinei. Chegou a hora mais difícil. Uns 3 dias depois, na hora do almoço, comprei lá um bife gorduroso, ajeitei, comprei um refrigerante. A mulher fez, almoçamos, eu peguei, limpei a... Falo ou não falo? Falei, querida, eu tenho um negócio para te falar. E ela falou, o que é que você aprontou dessa vez? Eu falei, sabe aquele dinheiro do terreno? Eu mandei construir um barco. Como o barco? Eu já tinha, a pastinha estava assim, o envelope, né? Tirei o desenho tal, ela olhou, vai ter cozinha, banheiro, lugar de armar rede, colchão. Ai, que bom, amor, você não vai sofrer mais, você não vai tomar mais chuva, aleluia. Aí nós temos esse barco. E eu cheguei no domingo à noite, eu chamei o tesoureiro e falei, nós temos R$300 aí no caixa da igreja. O tesoureiro falou, pastor, não, tem R$2. Para que era? Eu falei, não, que eu preciso subir lá para o Rio Bauana. Nossos irmãos esteve lá, foi com a gente, e eu preciso comprar o dízimo para fazer a viagem, mas não tem. Tá bom. Cheguei em casa, minha esposa esquentou a janta, fui jantar. Aí tem uma bolsinha lá, pastor Orlando, que quando ela me vê, ela já pula de cima do guarda-roupa. Aí peguei a rede, as roupas, coisa tal, a Bíblia, fui enfiando dentro. Minha esposa entra no quarto e falou, para onde você está indo, homem? Eu falei, amanhã eu vou lá para o Rio Bauana, comunidade lá, congregação Canaã. Preciso levar você, mas eu ouvi o tesoureiro, porque a esposa do pastor sempre fica meio ligada, né? Eu ouvi o tesoureiro falando que não tem dinheiro. Eu falei, querida, é o seguinte, amanhã 7 horas eu vou tomar café, vou fazer o café para você, e vou pegar a bolsa que já está ali pronta e vou para o barco, e vou ficar no barco até 9 horas, se não aparecer um dinheiro, aí eu volto, mas se aparecer, eu vou fazer a viagem, volto só depois da manhã. 8 horas ela ligou assim, oi amor, você está aonde? Em casa? Falei, não, estou no barco, falta 1 hora. 8h05 ela diz, olha, tem um homem que queria falar com você por telefone, mas não está conseguindo falar. Falei, o que ele quer? Ele perguntou onde estava. Eu falei que se eu ia fazer uma viagem, mas talvez não ia porque não tinha dinheiro, você ia voltar. Ele mandou perguntar se eu posso dar o número da conta para ele, da sua conta. Eu falei, dê, querida, logo passa o número da conta. Quando foi 8h15, ela me ligou, e aí? Falei, querida, falta 8h15, né? 45. Ainda tem 45 minutos. Tá bom. 8h20 ela me ligou, o homem mandou uma mensagem que é para você ir no banco. Eu falei, irmão, cuida aí. Eu já pulei por cima da proa do barco assim, e subi o barranco e fui para o banco. Passei o cartão lá e foi saindo aquele papelzinho, virei ele assim, né, que eu olhei. Quanto que eu precisava? Tinha R$3.000 depositado. Eu podia ter dito, não vou não. Aí que os irmãos vinham aí, pastor, só não foi? Não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro, o mês que vem eu vou. Vai aguardar aí. Nós precisamos acreditar, irmãos. Eu não estou contando história de ninguém, eu estou contando o que eu vivo lá no Amazonas. E o Deus do Amazonas é o Deus daqui de São Paulo, lá de Portugal, lá na Argentina, aonde estão os irmãos. Ele só quer ver, Deus fica olhando para ver o que é que a gente vai fazer. Já vou encerrar. Fui visitar um lugar, só moravam essas pessoas lá há 40 anos. É uma região de pesca, muito deserta também, lugar chamado Guajará.
Eu tinha feito amizade com esse homem, porque o barco dele bateu num toco, estava indo para o fundo. Ele chega lá na cidade, eu estava lá, sabe como diz o missionário, aquela saudade. Aí eu saí, sentei debaixo de um pé de manga na beira do rio, e vem aquele barco a todo vapor, e o nome do barco era Esperança. E eu fiquei assim, mas por que Esperança? Quando eles chegaram, falaram que bateu no toco, ia consertar, eu chamei aquele homem, fiquei conversando, chamei ele para casa, fiz um café com pão, ele tomou, ele voltou, eu voltei também. Sei que até à tarde eu consegui fazer com que ele me convidasse para ir na casa dele. Mas como ir? Quase ninguém sabia o caminho, mas lá no final, depois de uns dias, eu consegui achar um pescador, falei, eu levo o senhor lá, se eu quiser. Lugar difícil, muito jacaré, onça. E o dia, nós saímos assim, 4 horas da manhã, o irmão foi levar a gente, cruzamos o rio. Aí nós pegamos o motor, a rabeta, a gasolina, a rede, tudo, jogamos, andamos 3 quilômetros na mata para chegar no outro rio, que tinha uma canoa, colocamos tudo lá e navegamos. E quando foi chegando assim, umas 6 horas da tarde, nós fomos chegar avistando a casa, uma casa comprida. O nome daquele velho era André, e ele era casado com 3 irmãs, e as 3 irmãs moravam na mesma casa, portanto, eles tinham 27 filhos. Mas a minha preocupação agora era chegar, né, tomar um banho, e aonde eu vou armar a minha rede? Quando eu chego, irmão, que eu desço da canoa assim, aí tinha um rapaz, todo mundo olhando, aqueles homens assim só de bermuda, estranho, nunca tinha me visto. E eu perguntei, aqui que mora o seu André? Ele falou, é aqui que mora o seu André. Aí quando eu estava falando assim, vem uma mulher, talvez era a esposa mais nova, uma senhora assim dos 25 anos, com a criança, o couro e o osso nos braços, fala, o senhor é crente? Eu falei, sou. Então se o senhor é crente, e me entregou a criança, quero ver o que é que o seu Deus vai fazer. Eu não estava preparado para aquilo, eu estava pensando em jantar, tomar um banho e jantar. A criança estava morta. No momento, o subconsciente começou, bom, se você não fazer nada, você não vai ter onde dormir, você não vai comer, o jacaré vai te pegar na beira ou a onça, certo? Você vai se acabar, fração de segundos, né? E eu com a criança no braço. E foi gelando o meu pé, as pernas, foi gelando, quando chegou na cintura, o Espírito Santo falou, ó, é agora. Eu entendi, meu Deus. Aí eu fiz oração, Senhor, tu sabe. Aí eu falei assim, de quem que Jesus estava bem perto de mim, dá uma olhada naquela área lá, Senhor, tanto de gente. Se tu ressuscitar essa criança, essas pessoas vão te aceitar como Salvador. Entreguei, chamei a mãe, e a mãe saiu assim, subiu a escada. E o outro rapaz falou, só arma sua rede aqui fora. E quando eu estou ali, a casa começou a chacoalhar. Era casa em cima de barrote assim, caída cheia. Aquela casa grande começou a chacoalhar. E aí passou, de repente veio uma mulher e começou a soprar a brasa. E pegou um coador coando a farinha. E porque lá não tem leite, não tem nada, né? Então é coada a farinha, aquele pó da farinha, joga na mamadeira, coloca açúcar e água, é o chamado chibé, e dá para a criança. Aí eu falei, minha senhora, o que é que está acontecendo, esse movimento? Ela diz, bem calma, não é que o menino que chorou quer mamar? Vou resumir para você, fiquei 3 dias, 57 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Esse é o Amazonas, é o que Deus tem feito lá e muito mais. Mas as horas são avançadas. Deus vos abençoe. Eu quero pedir as vossas orações. Ore por nós. Eu estou com 5 igrejas fechadas, irmão, sem obreiro, sem dirigente. Não tem, né?
É um desafio muito grande. Dá dó de ver aquelas igrejas fechadas, mas não tem como fazer. Mas eu quero deixar uma última experiência que um dia isso eu ouvi, mas que com certeza você vai sair daqui uma outra pessoa pensando na obra missionária. No ano de 1946, pastor, 6 pastores pegam uma família, hoje é onde é a Manaus Moderna, onde fica aqueles naviozão, cruzeiros, você vai conhecer lá. E pega uma família, um casal com 3 filhos e coloca dentro da canoa, faz uma oração, e o irmão vai lá, desata a cordinha e empurra